Graça e paz, amém. Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Caso você não seja inscrito no nosso canal, segue inscreva-se, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, deixa também um comentário. E inscreva-se para que você possa fazer parte da família Cego V. Cego tem a ver ao seu passado, V tem a ver com o seu presente, indo para o seu destino profético. Então, nós somos o Cego V. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Também leamos Eclesiastes 12, versículo 7. Eclesiastes 7, versículo 8 e 12, versículo 7. Diz assim: sabe que eu sou deficiente visual? Eu vou falar somente esses dois versículos de cor. Espero que você me entenda. Acompanhe na sua Bíblia. Deus abençoe. Vamos lá. Eclesiastes 7, 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início delas, e a paciência é melhor do que orgulho. O fim das coisas é melhor do que o início delas, e a paciência é melhor do que orgulho. Vamos ler agora Eclesiastes 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Repito: e o pó volta à terra como era, e o espírito do homem, volta a Deus que o deu. O título da minha mensagem é o seguinte: como é que vai terminar a sua vida? É uma pergunta. Como é que vai terminar a sua vida? Sabe, em Mateus 24, versículo 35, Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Ou seja, tudo que está debaixo do céu tem um fim. A terra vai passar e o céu vai passar. Os bens que você tem agora, graças a Deus, vão passar. A casa que você tem vai passar. O carro que você tem vai passar. O título que você tem hoje vai passar. O ministério que você tem vai passar. O casamento que você tem hoje vai passar. Tudo que está debaixo do céu tem um fim. Até a nossa vida física. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 12, 7, e o pó volta à terra como era. E o espírito de quem? O espírito do homem
volta a Deus que o deu. Aqui, Salomão está falando do fim da nossa vida física. A gente está aqui na terra, graças a Deus. Nós não estamos aqui para sempre. A nossa vida terrena, a nossa jornada terrena tem um fim. Um dia a gente vai deixar essa vida. Um dia a vida que temos aqui nesta terra vai chegar ao seu fim. Então, por isso, precisamos pensar muito sobre o término, sobre o fim da nossa vida aqui. Por isso, precisamos pensar muito no fim do nosso ministério. Por isso, precisamos pensar muito sobre o fim das coisas que temos, que Deus nos deu. O casamento que Deus lhe deu, é necessário que você pense sobre ele, sobre o fim do seu casamento. Você é casado, casou um dia, glória a Deus. Pense também que o seu casamento tem um fim. Por isso você precisa tratar bem o seu esposo, a sua esposa. Porque não há nada aqui nesta terra que vai ficar para sempre. Não. Até a nossa vida física. O rei Salomão diz que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Por quê? Porque as pessoas não vão pensar, não vão lembrar como você começou. Não. Elas vão lembrar como você terminou. É isso. O que vai ficar na mente das pessoas, o que vai fazer com que você deixe um legado é o término do que você está fazendo. É o fim do que você está fazendo. É o fim da sua vida. É isso. Por isso precisamos pensar muito nisso. Como é que vai terminar a minha vida? Porque nós temos um fim, fisicamente. Vamos ver agora 2 reis na Bíblia. Ambos tiveram um bom começo. Um terminou mal, infelizmente, e o outro terminou muito bem. O rei Saul começou muito bem. Foi escolhido por Deus. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz assim: e no momento em que Saul se despede do profeta Samuel, Deus mudou o coração dele. Deus mudou o coração de Saul no momento em que se despediu do profeta Samuel. Ele foi escolhido por Deus para governar, reinar sobre o povo de Israel, para poder guiar o povo de Deus na guerra. Sabe o que Deus fez na vida desse homem? Deus mudou o coração de Saul.
Porque para que você guie, para que você faça a obra de Deus, para que você ensine, pregue, você precisa ter um coração transformado. Você precisa ter um coração mudado. Quem vai fazer isso na sua vida é o Espírito Santo. Não tem como você guiar o povo de Deus, não tem como você fazer a obra, não tem como você fazer a obra de Deus sem ter um coração mudado, transformado, sem ter um coração de Deus. Quem faz a obra de Deus hoje deve ter o coração de Deus, deve ter um coração transformado. E aí Deus mudou o coração de Saul no começo, no início. Então Saul, infelizmente, ia deixar o seu coração contaminado pelo pecado, pela inveja, pela desobediência da lei de Deus. Por isso que ele terminou mal. Saul pecou, desobedeceu. Ele queria que o profeta Samuel o honrasse. Isso não existe. Você pecou, você tem que se arrepender. Você tem que confessar e se arrepender. No caso do rei Saul, é diferente. O camarada pecou, ele queria que fosse honrado. E o profeta Samuel não me deixou. Não me deixa voltar comigo. Me honra na frente dos meus soldados. Isso não existe, Saul. Você pecou. Você tem que reconhecer os seus erros, os seus pecados. Você tem que confessá-los e os abandonar. É isso. Porque a Bíblia diz que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Como é que você vai prosperar se você vive pecando? Se você continua pecando? Como é que você vai terminar bem se você continua pecando? A Bíblia diz que quem continua pecando pertence ao diabo. Não é filho de Deus. O filho de Deus não continua pecando. O apóstolo João fala sobre isso. Na sua primeira carta, quem é filho de Deus não vive no pecado. Não leva uma vida pecaminosa. Pelo contrário, ele vive somente para Deus. Ele faz a obra de Deus, obedece à lei de Deus. Você precisa parar de pecar. Você precisa sair no ambiente pecaminoso em que você está. Porque esse ambiente não agrada a Deus. Faz com que você peque toda hora. Saul começou muito bem. Pecou, não quis confessar e arrepender-se, por isso terminou mal. Olha só, uma lição que eu aprendi aqui. Começar muito bem não significa que você vai terminar bem. Você pode começar bem, mas isso
Não significa que você vai terminar bem. Saul começou muito bem. Ele não pediu para ser rei. Não. Foi Deus que o escolheu. O menino, ele teve um coração transformado, mudado. 1 Samuel 10:9. Foi Deus mesmo que mudou o coração dele. Quando nós nos convertemos, Deus mudou o nosso coração. Quando você se converteu a Jesus, quando você voltou a Jesus, quando você renuncia à sua vida antiga, agora você está em Cristo Jesus, Deus mudou o seu coração. E agora, como é que está o seu coração? Não tem como você terminar bem com o coração contaminado pelo pecado. Não tem como. Você vai terminar mal, como Saul. Não deixe que o seu coração seja contaminado pelo pecado. Não leve uma vida pecaminosa. Arrependa-se, confesse os seus pecados e arrependa-se. Abandone os seus pecados. Volte para Jesus. É isso que o rei Saul deveria fazer, mas infelizmente não fez. Ele terminou mal numa guerra contra os filisteus. Ele se matou à espada. Infelizmente, ele terminou mal. Saul, antes do fim da sua vida, ele foi tirado dele o Espírito Santo, porque ele não quis se arrepender. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus, não pertence a Deus. Quem não pertence a Deus não vai terminar bem. A questão de terminar bem aqui não tem a ver com o quanto você tem na sua conta. Não. Não tem a ver com os bens que você tem. Mas tem a ver com a sua comunhão com Deus, com a sua intimidade com Ele, com o céu. Você pode ter muito dinheiro, isso é muito bom. Ter muito dinheiro, você trabalha, você tem a sua empresa, você faz muito dinheiro honestamente, isso é muito bom. Deus ama isso. Continua trabalhando, fazendo dinheiro e dando empregos. Isso é muito bom. Se você faz isso honestamente, isso não é pecado, não. Isso é muito bom. Mas o quanto que você tem na sua conta bancária não determina. Não determina, não. Isso pode ajudar no seu ministério, no reino de Deus. Mas isso, não é isso que vai fazer com que você termine bem, não. É a sua intimidade com o Espírito Santo. É isso. Você tem o Espírito Santo, você anda de acordo com a vontade dEle, você obedece à voz do Espírito Santo. É isso. Saul pecou, foi tirado dele o Espírito Santo e terminou mal. Judas, um dos discípulos de Jesus, ele traiu o mestre, vendeu o mestre. Olha só, Judas Iscariote andou com Jesus. Ele ouviu
A palavra de Deus pregada, ensinada da boca de Jesus, da boca de Deus humano, Jesus Cristo. Mas ele não deu ouvido ao ensinamento da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, no dia de hoje, infelizmente, que não estão dando ouvido ao ensinamento da palavra de Deus. Parou de participar no culto de ensino, na igreja na qual congrega, desanimou, não tem vontade de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, não tem vontade de orar, de falar com Deus, de meditar na palavra de Deus, não tem vontade de ir à igreja, desistiu. Quantas pessoas que estão assim neste momento? Judas ouviu a palavra, andou com a palavra, viveu com a palavra, mas infelizmente ele não deixou que a palavra entrasse no seu coração. Tem gente na igreja que ouve, que é ensinada, pregada, mas nunca dá o espacinho à palavra de Deus no seu coração. Para que você termine bem, você precisa abrir o seu coração. Assim como o salmista Davi diz, eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Não tem como você terminar bem se você não guarda, esconder a palavra de Deus no seu coração. Não tem como você terminar bem se o seu coração não é o trono do Espírito Santo. Saul e Judas, infelizmente, terminaram muito mal, sem o Espírito Santo, sem Jesus na vida deles. Nós temos aqui o segundo rei de Israel, chamado Davi. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ele começou muito bem. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Davi se tornou rei de Israel, escolhido por Deus. Davi começou a reinar sobre o povo. Começou muito bem com o Espírito Santo, foi ungido. E chegou um tempo em que Davi devia ir à guerra. Não foi, ficou em casa. Davi, passeando um pouquinho no seu palácio, viu uma mulher tomando banho. A desejou e ele teve um caso com ela, sabendo que essa mulher é a esposa de Urias, o oficial de Davi. Ela ficou grávida, mandou um recadinho para o rei, e aí Davi fez com que Urias fosse morto
fosse morto na guerra. Ele morreu. A Bíblia diz que Deus não gostou o que Davi havia feito. Tem coisa que você está fazendo, não agrada a Deus. Tem coisas que você tem feito, amigo, ela não está agradando a Deus. Tem coisas que você fez, não agradou a Deus. E Deus vai mandar o profeta Natan para poder falar com Davi. Você conhece a história? Natan chegou lá, contou uma historinha, e aí Natan disse para o rei, imagine um rico, pobre rico que tem muitas ovelhas, tem tudo. E esse homem tem um visitante que chegou à casa dele, e tem um pobre também que tem uma ovelhinha. E esse homem rico, para poder preparar uma refeição para o seu visitante, não tomou nenhuma das suas ovelhas. No entanto, pegou a ovelhinha do pobre. Quando Davi ouviu isso, ficou furioso. Davi disse assim: esse homem deve ser morto. E o profeta Natan diz a ele: Rei, é o Senhor. É o Senhor. Quando o Senhor deitou com a esposa de Urias e fez com que Urias fosse morto na guerra. E Davi caiu em si e disse: pequei contra Deus. Vamos fazer aqui uma comparação. Saul pecou, queria ser honrado. Davi pecou, caiu em si e disse: pequei contra Deus. E ele vai escrever o Salmo 51, pedindo perdão a Deus. No versículo 10 ele disse: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi soube que não tem como ele terminar bem sem a ajuda do Espírito Santo. Saul terminou mal porque foi tirado dele o Espírito Santo. Pecou, não quis confessar, não quis se arrepender, foi tirado dele o Espírito Santo. Davi sabia disso. Davi não quis perder o Espírito Santo, porque ele sabe que o que me faz aqui, como o que faz de mim, o que me faz aqui como o rei do povo de Israel, é Deus, é o Espírito Santo. Estou disposto a abrir mão do trono, mas o Espírito Santo não vou abrir mão, não. Davi disse a Deus: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E também ele disse: não tire o seu espírito dentro de mim. Não. Porque Davi sabia a importância do Espírito Santo na vida dele. Davi terminou muito bem, graças a Deus, porque ele confessou o seu pecado e o abandonou.
Ele pagou o preço. Natan disse a Davi: você é perdoado, mas não vai ter paz na sua família. O seu filho vai nascer, vai morrer. São as consequências. Você pecou, você desobedeceu, você foi perdoado, você vai pagar as consequências. Não tem como. Davi foi perdoado, mas pagou o preço, as consequências do seu pecado. Ele confessou o pecado e o abandonou. Logo, não foi tirado dele o Espírito Santo, ele terminou muito bem. Pedro também, um dos discípulos de Jesus, o apóstolo das boas notícias de Jesus, Pedro no início, e negou a Jesus, disse que durante 3 vezes que eu não conheço a Jesus, não. 3 vezes. Quando Jesus olhou para Pedro, porque Jesus já tinha dito que Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo canta. E aí, Pedro foi, confessou e se arrependeu. Chorou amargamente. Ele confessou o pecado e o arrependeu. Quando Jesus foi ressuscitado, ele disse assim: diga aos meus irmãos, inclusive Pedro, que eu fui ressuscitado. Encontrarei com eles em Galiléia. Porque aqui ele citou o nome de Pedro, para que Pedro soubesse que foi perdoado. Por quê? Porque ele confessou o pecado e o abandonou. Se arrependeu. Você quer terminar bem? Você quer terminar bem com Jesus? Não faça como Saul e Judas, que pecaram, não quiseram confessar os seus pecados e não os abandonar. Faça como Davi e Pedro. Pecaram, eles confessaram os seus pecados e os abandonaram. É isso que você deve fazer. Você que está desviada, volte para o caminho da salvação. Confesse os seus pecados. Se arrependa. Volte para Jesus, para que você possa terminar bem para que você terminar bem aqui nesta terra. Porque não tem como você terminar bem sem o Espírito Santo. Não tem como a sua jornada terrena terminar bem sem o apoio, sem a ajuda de Deus. Mantenha o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, no seu espírito. Não entristece o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: não apague o Espírito Santo, dê ouvido à voz dele, porque é ele que vai fazer com que você termine bem. É ele
que vai fazer com que o seu ministério, o seu casamento, a sua família termine bem. Portanto, obedeça ao Espírito Santo de Deus. Jesus teve um bom começo. Ele nunca pecou. Na cruz, ele disse assim: Pai, perdoa esses homens, porque não sabem o que fazem. Perdoa também os seus inimigos. Você quer terminar bem? Perdoe aquele que lhe ofendeu, que lhe magoou, que feriu seu coração. Jesus, antes de morrer, ele disse assim: Pai, em ti, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Jesus começou muito bem, nunca pecou, cumpriu a sua missão, pagou o preço dos nossos pecados na cruz e traz a salvação eterna para a gente. E ele terminou muito bem. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre tudo que você faz, vai terminar bem em nome de Jesus. A sua jornada terrena vai terminar bem em nome de Jesus. O seu ministério vai terminar bem em nome de Jesus. A sua filha, a sua família vai terminar bem em Cristo Jesus. Precisamos viver somente para Deus, porque tudo que está debaixo do céu tem um fim, inclusive a nossa vida física. O pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Como é que você vai terminar? Como é que vai terminar a sua vida? Não é o dia que você começou, que as pessoas vão lembrar, mas é o dia em que você termina. Tome cuidado com o que você faz hoje, porque é o seu presente que determina o seu futuro. Tome cuidado com o que você faz, em que você pensa. Tome cuidado também com as suas escolhas. Fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo lhe ajude a terminar a sua jornada terrena muito bem em Cristo Jesus. Deus abençoe.